Repete comigo, o problema não é o seu corpo, é a modelagem de calça que você escolhe. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração e em visagismo. E aqui você aprende a transformar seu estilo em marca pessoal. Se você tem a maior dificuldade do mundo de encontrar uma calça que fique legal em você, experimentou 1001 modelos, vai na loja, acha bonito no manequim, acha bonito na sua amiga, mas quando vai vestir é aquela catástrofe. Tem sempre alguma coisa que tá apertando, a modelagem não valoriza, mostra o que na verdade você não gostaria de ressaltar. Eu também já passei por várias dessas decepções, até que eu tornei consultora de imagem e entendi, na verdade, o problema não tá no corpo da pessoa, mas tá em entender esse formato de corpo e aplicar ali modelos que realmente vão harmonizar, e aí todos os seus problemas serão solucionados. Para cada tipo de corpo tem uma modelagem mais indicada. E quando você entende isso, o espelho deixa de ser um campo de guerra. Me conta aqui se você também tem o hábito de sair de um provador toda decepcionada com o que viu lá. Mas, ó, deixa eu te ressaltar um negócio. O que eu vou te contar aqui é uma indicação. É um truque visual que a gente mostra dentro da consultoria para que a cliente saiba escolher melhor, pensando nas especificidades que seu formato de corpo traz. Mas eu não tô aqui te proibindo de usar o que você quer não, tá? Pode usar se você se sentir bonita. Não tem nada que te prenda. Essas dicas de consultoria de imagem são na intenção de fazer você se olhar melhor no espelho, sentir mais feliz com o que você vê lá. Mas se você já se sente bem, não tem problema algum o que você já usa. Bom, vamos pro básico, né? O primeiro tipo de corpo, ele é bem comum aqui no Brasil, que é o corpo ampulheta, aquele corpo em formato violão, vamos dizer assim. É a cintura mais fina e a gente tem ali ombros e quadris bem proporcionais, basicamente do mesmo tamanho. Um modelo de calça que vai valorizar esse tipo de corpo é a calça reta, principalmente, ou a calça flare, porque elas mantêm o equilíbrio visual desse formato de corpo ampulheta. Elas ressaltam as curvas ou deixam ali tudo mais igual em questão de volume. O que é legal a gente evitar? Calças muito estruturadas. Claro que na calça flare, se for um jeans, por exemplo, ele vai ter o tecido mais rígido, mas o formato ajuda a trazer mais harmonia visual. Mas se for, por exemplo, uma calça de alfaiataria, uma calça mais social, é legal que esse tecido tenha um pouquinho mais de fluidez, porque quando a gente põe tecidos muito volumosos, muito estruturados, a gente esconde um pouco das curvas. E num corpo cheio de curvas, quando a gente esconde essa curva, a gente tende a criar volume. E isso dá a impressão, por exemplo, você tem um quadril maior do que realmente tem. Outro formato muito comum de se encontrar, o triângulo invertido, em que a gente tem ombros mais largos que o quadril e uma cintura não muito marcada. De forma geral, é um formato de corpo muito atlético. A gente tende a querer mostrar muito quadril aqui no Brasil, mas de maneira geral é um corpo muito elegante e que ocupa muito espaço, porque quando a gente tem ombros destacados, a gente trabalha, intencionalmente ou não, a autoridade. Então, se você tem esse formato de corpo, entenda que você é bastante privilegiada nesse sentido. O melhor modelo de calça para esse formato de corpo, com certeza, são as calças pantalonas, porque elas vão trazer mais equilíbrio visual. Pensa, se eu tenho mais volume na parte de cima e pouco volume na parte de baixo, se eu acrescento um pouquinho mais de volume na parte de baixo, eu trago equivalência visual das duas partes. E quando a gente repete, a gente cria harmonia. E é por isso que, por exemplo, uma pantalona, uma wide leg, vai fazer muito sentido para o formato de corpo do triângulo invertido. Bons truques visuais é quando a gente chama atenção para esse quadril, para a gente criar um pouco mais de volume. Então, por exemplo, onde eu quero ter volume extra, eu posso optar por cores mais chamativas, por cores mais claras, por estampas. Então, tudo que vai trazer um pouco mais de volume visual para esse quadril vai ficar interessante, assim como as listras na horizontal. Então, são ótimas dicas também para se aplicar. Ao contrário do triângulo invertido, a gente tem o corpo triangular, ou também muito conhecido como pera. A gente tem ombros menores que o quadril, e nesse caso, uma cintura bem marcada. É um corpo que traz muita feminilidade,
remete muito à sensualidade também. O modelo de calça mais indicado para ele, com certeza, é a flare, porque faz aquele desenho do bumbum, assim como no caso do corpo ampulheta. Calças bootcut também vão cair muito bem, que são basicamente um modelo mais sequinho, vamos dizer assim, da calça flare. Ela tem uma leve abertura ali na parte de baixo. As pantalonas caem muito bem, mas o ideal para a gente trazer equilíbrio para esse corpo, além de se preocupar com a modelagem da calça, que é basicamente as mesmas do ampulheta, é a gente se vestir trazendo um pouco menos de destaque para esse quadril, se for um incômodo. Por exemplo, ao invés de usar calças muito claras ou calças com estampas, eu opto por cores um pouquinho mais escuras, mais fechadas, com menos brilho, com menos efeito neon, e opto por trazer esse volume para a parte de cima. Porque para a gente trazer equilíbrio visual para esse corpo, é legal a gente trazer também um pouco mais de volume ou de atenção para os ombros, para a gente criar aquela equivalência e trazer harmonia. No caso do corpo oval, é aquele corpo que ele vai ter a maior concentração de volume na região central do corpo, ou seja, vai ter abdômen um pouco mais volumoso do que os ombros e o quadril. Olha só, um detalhe muito importante, não é porque a pessoa é gordinha que ela vai ter o corpo oval. A ser considerado um corpo oval, a medida do abdômen precisa ser maior do que a medida dos ombros e do quadril. Nesse caso, é muito legal a gente optar por cinturas médias, porque a cintura muito alta vai destacar mais a barriga e a cintura baixa também destaca a barriga. Então, quando a gente traz ali um cos na altura do umbigo, se a intenção for suavizar aquela silhueta, trazer mais equilíbrio visual. De maneira geral, a calça pantalona vai fazer muito sentido. A calça reta também é muito bem-vinda. Todos eles com um tecido um pouquinho mais estruturado vai fazer mais sentido. A gente trazer um pouquinho mais de destaque visual para os ombros, para a região de pescoço também cria harmonia, porque a gente cria volume em cima e volume embaixo. O corpo retângulo também é um corpo muito atlético, é aquele corpo que tem as medidas praticamente iguais, de ombro, de cintura e de quadril. Um clássico exemplo do corpo retangular é a Gisele Bündchen, aquele corpo muito sequinho, menos curvilíneo, é um corpo mais retilíneo, né? Um corpo mais comprido, muito característico das modelos. Então, a gente trazer um pouco mais de volume para a região do quadril e um pouquinho mais de volume também para a região de ombros é muito bem-vindo, para a gente criar ali uma silhueta um pouco mais com curvas, se essa for a intenção da pessoa. Então, uma calça de formato cenoura vai fazer isso muito bem. Tudo que traz volume visual desse quadril. Pantalona é muito bem-vinda de maneira geral. Ela vai trazer equilíbrio visual também da parte de cima com a parte de baixo. As calças bag são muito legais. As pantacurs também. A ponta curta a gente precisa ter cuidado só porque ela é mais curta. Quando ela é mais curta, ela traz sim mais destaque visual para o quadril, mas ela também tende a encurtar um pouquinho as pernas. Então, se você for baixinha, se você usar ali um sapato de bico fino ou que deixe o peito do pé aberto e que repita a cor ou da calça ou da sua pele, você reduz bastante essa sensação de estar encurtada. De maneira geral, trazer calças que trazem volume visual lateral, então de repente ali pregas no quadril, bolsos laterais também são interessantes. Essa questão do volume visual também através de bolsos laterais também é muito bem-vinda para o corpo triângulo invertido, que eu esqueci de falar. Então, o que a gente pode perceber aqui de maneira geral é que a calça pantalona é uma calça universal e ela vai ficar bem para praticamente todo mundo. Um modelo muito clássico, um modelo muito coringa, que harmoniza com muitos tipos de corpos. Se você não tem uma, eu aconselho você a dar uma chance, sempre observando essa questão que eu falei dos volumes. Se você quer trazer mais volume para quadril, você vai trazer mais detalhes, mais apelo visual para esse quadril. Então ali, usa calças com cores mais vivas, com cores mais cintilantes, com cores mais claras, com estampa, calças com prega na frente, calças com bolsos laterais, tudo isso traz mais volume visual para o quadril. Se a intenção for reduzir ou equilibrar esse quadril, a gente vai trazer ali cores um pouquinho menos chamativas, que vai fazer esse efeito de tirar o foco visual do quadril. É suavizar a barriguinha. Cos médio é muito melhor do que um cos muito alto e com certeza muito mais eficiente do que um cos baixo. Agora, depois que a gente viu tudo isso, me conta aqui quantas vezes você se sentiu insegura testando roupa e achando que o problema estava no seu corpo. E na verdade, você só estava testando a modelagem de calça errada. E se você perceber, eu não citei calça skinny aqui
pra ninguém. Ela vai sempre ressaltar o que você já tem. Então, se você tiver pernas muito finas, ela vai ressaltar pernas finas. Se você tiver pernas e quadril mais largo, pernas mais grossas, ela vai ressaltar isso em você. E aí, cabe você escolher se você gosta desse efeito ou não. Eu falei um pouquinho mais específico sobre a calça skinny num outro vídeo, então eu vou deixar ele linkado aqui, só você clicar na tela, que você vai entender um pouquinho melhor sobre a calça skinny e o que ela, como ela pode ser usada, maneiras de trazer ela para o dia a dia, tirando ela do estereótipo ali dos anos 2000. Hoje, se você gostou desse papo que a gente teve aqui, quer entender um pouquinho mais do seu formato de corpo, a gente pode descobrir isso tanto na consultoria de estilo, quanto na análise de formato de corpo separada que eu tenho ali dentro do meu portfólio, que atende muito bem a quem tem curiosidade de saber o seu formato de corpo e entender também as modelagens de peças que harmonizam com ele. Blusas, saias, vestidos, calças específicos para o seu formato de corpo. Se você ficou interessado, eu vou deixar o meu contato aqui de WhatsApp profissional na descrição do vídeo. É só clicar e você fala diretamente comigo. E a gente vai conversar e entender qual é o seu momento de vida, o que você realmente quer, tá bom? No mais, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrita, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que tá sofrendo para escolher uma calça e veste tudo e não gosta de nenhuma. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.